Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à apresentação dos nossos trabalhos. Escala de Berg, escala de Katz. Quando vocês quiserem, pode iniciar. Boa noite. Nosso grupo ficou com a escala de Berg e a escala de Katz. Pode passar. A escala de Berg foi criada em 1992 por Catherine Berg e adaptada por Miyamoto em 2003 para a língua portuguesa, com o intuito de avaliar o equilíbrio estático e dinâmico da população acima de 60 anos. Essa escala foi desenvolvida para atender várias propostas na prática clínica e em pesquisas, como monitorizar o estado do equilíbrio do paciente, o curso de uma doença, predizer quedas, selecionar pacientes aptos a processo de reabilitação e a resposta do paciente ao tratamento. Essa escala compreende na avaliação de 14 tarefas relacionadas ao dia a dia. Bom, eu vou estar falando sobre as scores da avaliação da escala de Berg. São avaliadas de 0 a 4 pontos. Então, conforme o ponto que as pessoas levam, elas vão saber se possui algum problema no seu equilíbrio. Essa pontuação, ela é baseada no tempo em que a posição pode ser mantida. Ela pode ser baseada também na distância que o braço é capaz de alcançar para frente, ou o tempo para completar tal tarefa, né? Dessa forma, os pontos eles podem ser subtraídos se caso o tempo ou a distância não forem atingidos nessa tarefa. E ou o sujeito necessite de supervisão, ou suporte, ou algum suporte externo. Pode passar. Não, pode passar não. Pode. O score, total, ele varia de 0 a 56 pontos. Pode voltar no outro slide, professor, do score. Ele compreende, né, a escala de 14 tarefas e esses pontos eles variam de 0 a 4 pontos. Se o indivíduo ele faz até 36 pontos, significa que ele tem 100% de risco de queda. Se ele faz de 37 a 44 pontos, significa que ele consegue se locomover bem, porém ele ainda precisa de um auxiliar, ou seja, ele não está 100%. Se o indivíduo ele faz de 45 a 56 pontos, significa que ele consegue se locomover bem, que ele tem uma locomoção segura e não vai existir um risco de queda. Pode passar. A utilização da escala de Berg é utilizada para avaliar idosos e pacientes com déficits de equilíbrio, e elas são encaminhadas para reabilitação, independente da idade. O TERT satisfaz vários requisitos, incluindo descrições quantitativas de equilíbrio, monitoramento do processo do paciente, avaliação da eficácia das intervenções realizadas. Pode passar. Professor, essa parte aí que vai começar agora, a Ananice ficou de falar ela.
Só que lá na vila tá tendo problema. Ela gravou um áudio aqui, só que ficou muito baixo. Eu vou tentar colocar aqui. Pode passar o próximo slide para começar? Eu vou tentar colocar aqui, tá bom? Entre os idosos, as pessoas não vai dar para poder escutar, não. Ficou muito baixo o áudio dela, não vai dar para poder colocar aqui. Eu pedi para ela poder mandar outro áudio mais alto, só que aí na hora que eu mandei, a internet dela já tinha caído. Tenta compartilhar esse áudio com a gente. Como? Ele, no começo, deu para entender, entre os idosos. Deixa eu passar deu? o áudio. Eu vou colocar aqui então, se não der para poder escutar, o senhor fala, tá bom? Tá. Entre os idosos, as condições crônicas tendem a se manifestar primeiro, afetando a funcionalidade dos idosos no desempenho das atividades, né? Como o banho, como se vestir, a transferência, o controle da alimentação. Então, são fatores que determinam a autonomia do idoso. Isso é a parte que ela falou. Agora pode passar para o próximo slide. Quem ficou responsável pela apresentação desse slide? Se não tem ninguém, eu vou falar, que o tempo está passando. Pode falar, Sérgio? Pode. Em termos de avaliação em saúde, as atividades são conhecidas como atividades de vida diária e subdivididas em atividades básicas de vida diária, que envolvem as relacionadas ao autocuidado, como alimentar, banhar, se vestir, arrumar, mobilizar, manter controle sobre suas eliminações, atividades instrumentais de vida diária, que indicam a capacidade do indivíduo de levantar uma vida independente dentro da comunidade onde vive e inclui a capacidade para preparar as refeições, realizar as compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as próprias finanças e tomar seus medicamentos. Isso tudo está também envolvido dentro das escalas. E aí pode passar para o próximo slide, e eu vou olhar lá quem que era o que ia falar sobre isso, que aí fala que era a minha parte, Sou tá eu. bom? Então, a escala de... Eu não sei pronunciar essa palavra. Ela foi criada em 1963 pelo Sidney, não sei falar, e ela avalia o índice de atividade de vida diária. Então, o objetivo dela é manter o idoso ativo, né? E avaliar a função dele, funcionalidade, o que ele faz, se ele tem capacidade de fazer aquilo, como foi explicado nos slides anteriores. E também ele tem 3 pontos, que é independência, assistência recebida e dependência. Pode passar. Então, aqui foi criada uma tabela desde do índice, né? O índice vai de A a G e entre outros, sendo que o índice A, ele tem um tipo mais elevado, que é a independência de todas as atividades da pessoa, e aí só vai diminuindo, que é até chegar que a pessoa tenha dependência geral, que dá conta de fazer tudo, entendeu?
Vou falar de novo, Sérgio. Escala de Katz. As atividades que envolvem a escala de Katz avaliação, que avalia, tomar banho, né? Nessa função, são considerados independentes os idosos que tomam banho sozinhos ou que recebem ajuda, né, de terceiros para banhar uma parte específica do corpo. Suponhamos que, às vezes, tem uma necessidade física, por exemplo, nas costas, onde não consegue, ou uma das outras extremidades do corpo. Tem dependências parcial, idosos que recebem assistência para banhar-se em mais de uma parte do corpo, que necessita do auxílio para entrar ou sair do banho. Exemplo, que usa cadeira de rodas, né? E são dependentes totais aqueles que não são capazes de banhar sozinhos. Vestir já é outra pessoa aí. Vestir-se. Considera-se o ato de pegar as roupas no armário, bem como o ato de se vestir. Calçar sapatos não está na avaliação. A designação de dependência dada aos pacientes que recebem alguma ajuda pessoal ou que não conseguem se vestir. Ir ao banheiro. Os idosos considerados independentes podem ou não utilizar algum equipamento ou ajuda mecânica para desempenhar a função. Dependentes são aqueles que recebem qualquer auxílio direto ou os que não conseguem sozinhos. Transferência. Avaliação do movimento desempenhado pelo idoso. Para sair da cama e sentar-se em uma cadeira, ou vice-versa. Assim como na função anterior, dependentes são aqueles que recebem qualquer auxílio direto ou que não conseguem realizar a função sozinhos. Peraí, professor, que essa aí é a parte da Aline, ela tá com um problema na internet. Consegui entrar, já é a minha vez? Sim. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a continência, né? Que a continência, ela refere-se ao autocontrole que a pessoa tem de urinar ou defecar, que é diferente da incontinência, que é quando a pessoa não tem o controle sobre essa situação, né? Total ou parcial, que é no controle de fazer xixi, fazer cocô,
qualquer tipo de controle externo, como edemas, cateterização ou uso regular de fraldas, classifica o paciente como dependente. Quem ficou com essa próxima parte? Fedendo. Eu posso falar? Alimentação. Relaciona-se ao ato de levar a comida do prato à boca. Dependentes são os idosos que recebem qualquer auxílio, aqueles que não conseguem se alimentar sem ajuda ou que utilizam sonda para se alimentar são considerados dependentes, bem como os que são nutridos por via parenteral. Alguém tem alguma complementação a fazer do trabalho solicitado, do trabalho exposto? Ou alguém tem uma complementação para fazer? Já que ninguém tem nenhuma complementação, eu encerro com vocês o nosso ciclo, com todas as apresentações, e todas as apresentações são postadas no ambiente virtual de aprendizagem ainda hoje. Então, tenha todos uma boa noite, um bom descanso e até mais.